Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui de novo nesse dia, na presença do Senhor. Estamos prontos para aquilo que Ele tem reservado para nós. Muito bom começar o dia com Ele, glorificando e engrandecendo o nome dEle, dando a Ele a nossa atenção da maneira como Ele merece, reservando o começo do nosso dia, reservando a nossa primícia, a melhor parte do nosso dia, e não só deitando na cama cansada, dizendo: Senhor, me perdoa, nem consegui falar contigo hoje. É muito bom poder dar ao Senhor a nossa primícia, e nós estamos encorajando vocês, né, nessa fase, a começar o dia com Jesus, né? Porque não existe lugar melhor para começar o dia, não existe companhia melhor do que a dele, né? E hoje não será diferente dos outros dias. Nós vamos estudar Salmo 61, vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra, sobre o que o Senhor tem para falar conosco, e eu tenho certeza que a palavra se renova, e hoje tem mais porção do Senhor para a gente, né? Senhor, nós queremos entregar a Ti esse momento, queremos agradecer por essa oportunidade de mais uma manhã despertarmos. Obrigada, Pai. Obrigada pelo nosso respirar, obrigada pelo ar que corre, Senhor, dentro do nosso corpo. Obrigada pelo nosso corpo funcionando perfeitamente. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigada por essa noite de sono, capaz de renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo, o nosso vigor. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão por aquilo que nos afasta da Tua presença. Queremos estar no centro da Tua vontade, ser conduzidos pelo Teu amor, pela Tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor o nosso dia e clamamos: venha com a Tua misericórdia, alcance o nosso coração nessa manhã e nos conduza para onde o Senhor deseja que a gente esteja. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra se renove, fale conosco, renova as nossas forças, o nosso ânimo, e traga, Senhor, sobre nós uma porção do céu, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Salmo 61 é um salmo que o título dele é Davi confia em Deus como seu refúgio. Eu tenho certeza que vocês já estão percebendo ao longo dos últimos estudos, né? A gente já está aqui no Salmo 61, ou seja, já estudamos 61 capítulos, o que é bastante. Eu tenho certeza que vocês têm percebido que são muitas as vezes em que Davi, ele se questiona, Davi, ele tá em crise, ele se pergunta onde Deus está. E eu acredito que isso vai continuar acontecendo ao longo dos nossos estudos, né? E essa sensação que a gente pode ter, até uma sensação de estar sendo repetitivo, ela, na verdade, ela só mostra como a nossa vida é, né? A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, e se a gente fosse pegar, se a gente estivesse escrevendo toda a nossa vida num livro, talvez em alguns momentos a gente se depararia como Davi, em muitos momentos de lamento, né? Em muitos momentos de tristeza, porque a gente passa por dores. Não foi diferente com Davi. Na verdade, com Davi foi por muitas vezes, né? E o que me faz pensar que o homem segundo o coração de Deus, né, que a gente por tantas vezes fala na Bíblia, não estava imune a passar por problemas, por dores. E como que é, né? Por mais que a gente saiba do nosso lugar, por mais que a gente entenda o amor que Deus tem por nós, por mais que a gente saiba, eu sou filha, eu entendo a minha identidade, isso não quer dizer que eu não terei problemas. Isso não quer dizer que a gente não vai viver momentos de dor. Se a gente pegar um pouquinho da história de Davi, a gente vai ver que esse homem tinha muitos motivos para ter toda essa inspiração de orações, né, pedindo as mãos misericordiosas de Deus sobre a vida dele. Quando a gente pega lá no começo, onde Davi é escolhido entre os irmãos, né, para ser ungido, a gente percebe que ele é a última opção do pai dele, né? Talvez isso poderia ser um motivo de crise de identidade, um motivo dele não sentir que ele tinha um apoio do pai. A Bíblia não cita a mãe de Davi, e tem um versículo específico que vai falar sobre, Davi fala que pode um pai e uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não se esquecerá jamais. Ou seja, a gente não sabe como era a relação
entre Davi e os seus pais, e por aí já começa a história de Davi, né? Já começa talvez vários motivos para Davi ter muitos traumas e se sentir esquecido, se sentir abandonado, e vários motivos para que Davi componha orações como as orações que ele costumava compor. E aí, se você caminha mais um pouquinho, você vai ver que mesmo quando o Senhor promete o trono para ele, ele passa por imensas perseguições, muitas dores, muitos sofrimentos. Quando ele já está como rei, ele passa por traições, e isso na vida externa dele e também na vida familiar. A gente vê que uma filha de Davi é estuprada pelo próprio irmão. Então você imagina um contexto familiar e como o coração de Davi tinha motivos para ter depressão, para ter ansiedade, para se sentir completamente abalado. Mas ele se refugiava no Senhor. E aí você vê essa história e você fala, caramba, mas será que tem mais? Tem mais. A gente vai ver um momento em que o próprio filho, né, trai Davi e tenta roubar, tenta ter para si o reino dele. A gente vai ver no final da vida de Davi, bom dia, você que entrou agora. No final da vida de Davi, um outro filho também tenta tirar o trono que já estava designado para Salomão. Ou seja, Davi, ele tinha muitos problemas pessoais também. Ele não tinha problema só na esfera do seu reino, né? Só problema com as pessoas, né, que estavam ao seu redor e queriam o seu mal. Ele tinha muitos problemas dentro da sua família. E é esse homem que compõe tantas canções inspiradoras para nós. É esse homem que mostra que mesmo que você seja a menina dos olhos do papai, porque você mesmo que você seja um filho, né, escolhido pelo Senhor, nós passaremos por tribulações, né? Porque o homem segundo o coração de Deus passou por muitas dessas tribulações. Davi, na verdade, conseguia entender que o fato dele ter sido escolhido como rei, dele ter sido destacado no meio dos seus irmãos, no meio da sua família, não era um mérito, era sim um motivo de mais responsabilidade. Davi teria ainda mais responsabilidade. Eu sei porque muitas vezes quando a gente se vê sendo escolhido por Deus, talvez a gente possa ter a sensação de que, nossa, como eu sou importante, Deus me chamou para isso. E sim, você é importante, não tenha dúvida disso. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente também vai ganhar, não é verdade? A palavra do Senhor, ela fala que nós seremos julgados de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, para aqueles que sabem muito, é mais responsabilidade ainda. Se nós conhecemos muito a palavra de Deus, nós seremos julgados de acordo com o que nós conhecemos da palavra, né? Então, muito conhecimento também nos traz muita responsabilidade. E é esse homem, Davi, que clama no capítulo 61. É uma oração que ele vai começar essa oração de uma maneira bem angustiada. Bom dia, amiga, Deus abençoe. Ele vai começar essa oração com angústia no seu coração, mas vocês vão perceber que depois ele vai estar mais preocupado em adorar ao Senhor do que com foco no problema e no coração angustiado, sabe? Que ele está sentindo, naquilo que ele está sentindo. E é interessante a gente perceber o poder que adorar, o poder que está na presença de Deus traz de mudar o nosso momento, de mudar aquela atmosfera que nós estamos. O que eu quero dizer, que se a gente está mal, a gente está triste, a gente está angustiado, abatido, a gente pode até entrar na presença do Senhor com esse abatimento, mas rapidamente o poder do Espírito Santo muda o nosso coração, muda a atmosfera e nós caminhamos para um outro patamar, né? Angustiado, porém capaz de adorar, angustiado, porém sabendo em quem eu posso confiar. E a gente vê isso nessa oração que Davi faz. Eu começo angustiado, mas eu confio no teu poder. Eu sei daquilo que você é capaz. E aí Davi começa a oração que nós vamos ler agora. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Então, Davi, ele nutre alguns estudos, dizem, bom dia vocês que entraram agora, Deus abençoe o dia de vocês, tá? A gente está estudando o Salmo 61. Então, alguns estudos dizem
que Davi ele estava com a sensação de que ele tinha se afastado de Deus. E por isso que ele está com o coração abatido, com o coração aflito. Que é isso que a gente sente quando a gente sente que nós estamos afastados do Senhor, né? Dá um abatimento, um aperto no coração, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que está faltando uma coisa. Tem uma canção que fala, né, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é exatamente isso. Se você já viveu com Cristo, já teve experiências com Ele, se você sai dali por algum motivo, minha filha, meu filho, você pode ter certeza que você não vai se sentir completo em nenhum outro lugar. E a gente sabe disso. A gente sabe qual que é o nosso lugar, a gente sabe qual que é a nossa origem, e Davi ele tinha essa sensação de peito apertado, porque ele sentia que ele estava afastado de Deus. E é isso que acontece com a gente, ou seja, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe onde a gente vai se sentir completo. E não vai ser na casa do seu melhor amigo, não vai ser em nenhum lugar, a não ser com o Senhor, é Ele que nos preenche. Então ele faz esse clamor, mostra o coração abatido dele, e aí, logo na sequência, ele já mostra que ele confia em Deus. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Como eu já disse, né, todas as vezes que a Bíblia faz analogias com lugares altos, com lugares de refúgio, é como se fosse um lugar mais fácil para a pessoa ver o inimigo que está por vir. Então ele pede, Senhor, leva-me para a rocha mais alta. Hoje, se a gente fosse falar de um lugar mais alto, a gente poderia falar do Monte Everest, por exemplo, que tem mais de 9.000 metros, né, da linha do mar. Ou seja, é um lugar alto demais, né? Mas um lugar que você se isola dos seus inimigos, se isola de qualquer situação. O Monte Everest, por exemplo, para você chegar até o cume, você passa por diversas dificuldades, porque chegar lá já é difícil demais, né? Mas o Senhor, Ele nos dá essa capacidade, essa habilidade, como num filme de super-herói. Ele faz assim, ó, pega, no estalar dos dedos, a gente consegue ter o poder de se teletransportar e chegar no monte mais alto, né? Então o Senhor, Ele é esse veículo que nos transporta para um lugar mais alto, longe das tempestades, longe das dificuldades. Ele consegue com um estalar de dedos. Então é para Ele que a gente tem que apelar. A gente não tem que apelar para as pessoas, a gente tem que apelar para o Senhor. Senhor, eu estou cega e não estou conseguindo ver a saída, eu estou num turbilhão de emoções. Faça o seu milagre, né? Com o seu estalar de dedos, me leve para o monte mais alto, para a rocha mais alta, para que eu possa ter uma visão ampla do que está acontecendo. Então ele clama, Davi clama para que isso aconteça. Me leva para esse lugar, Senhor. Por que que ele clama? Aí ele fala no versículo 3, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Ou seja, ele sabe que é Deus que pode ser o refúgio dele e a fortaleza dele, não é mais ninguém. Eu comecei, bom dia Iraci, graça e paz. Eu comecei a falar hoje, e eu vou só repetir para vocês que entraram agora, que talvez vocês podem acabar tendo a sensação de que Davi é repetitivo e faz as mesmas orações e faz os mesmos clamores, né? Ele acaba se repetindo. Mas na verdade, se isso é mencionado na Bíblia por tantas vezes, é como se Deus tivesse, ele sabe que essa é a vida real. Então você passa por um problema no primeiro dia do ano e você talvez vai ter algum outro problema na metade do ano, ou às vezes no segundo dia do ano. A nossa vida é assim. E Davi, como um homem de carne e osso como a gente, ele mostra pra gente, com todos os problemas que ele viveu, que a vida dele era assim. E se o Senhor faz questão de colocar isso na palavra por tantas vezes, é porque Ele quer te mostrar que por mais que você tenha muitos problemas, nós também temos muitos motivos para confiar nele. Por mais que você tenha motivos para se desesperar, olha só quantas vezes eu te mostro que eu posso ser o seu alto refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia não se repete, a Bíblia veio na medida exata para nós. Então, na medida exata, para nós, o Senhor mostra e reforça o quanto Ele não abandona o seu povo, o quanto Ele quer ouvir o seu clamor. E Davi nos ensina, por tantas vezes que Ele clama, o quanto nós precisamos clamar e apelar para Ele e para mais ninguém. E aí no versículo 4, ele vai falar assim, habitarei no seu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Então ele está aqui fechando essa primeira parte, clamando ao Senhor, sabendo que ele amava o templo, né? Ele amava a casa do Senhor. No entanto que Davi tem mesmo a proposta de criar um tabernáculo, né? Ele falava, se eu consigo morar no palácio, Deus também precisa ter uma casa linda. Então Davi tinha muito respeito pela igreja, tinha muito respeito pelo santuário, né? Mas não foi ele o homem que foi
permitido construir, né? A Bíblia fala que Davi era um homem de sangue. Então Deus fala, quem vai construir o meu tabernáculo vai ser seu filho Salomão. Você faz parte de um momento da história que foi construído com muito sangue. Você é um homem de guerra, mas Salomão, o seu filho, vai ser um homem que vai construir, que vai edificar. Ou seja, isso me faz pensar primeiro do amor que Davi tinha para fazer com que a obra crescesse, para fazer com que Deus fosse honrado. Ele amava o Senhor, mas nem sempre vai caber a nós executar planos que o Senhor tem. O Senhor tem vários filhos, né? E aí para cada filho Deus tem uma missão diferente. Por mais que você tenha algo, um objetivo que pareça ser digno, pareça ser louvável, e não só parecer, é louvável. Talvez o plano de executar isso não seja para você. Assim como foi para Salomão, né? Era para Salomão que Deus tinha reservado esse plano, essa construção. Mas esse versículo mostra o amor que Davi tinha pela casa do Senhor e a confiança que ele tinha de que ele poderia estar ali depositado debaixo das asinhas, né, do Senhor, como tantas vezes a gente já leu. E aí no versículo 5 ele vai falar assim: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Então ele clama, nessa primeira parte ele clama ao Senhor pelo auxílio, e na segunda parte ele confia. As nossas orações e a nossa vida com Deus, ela precisa ter esse equilíbrio. A gente pode até aparecer diante do Senhor com o nosso clamor, com a nossa súplica, com os nossos medos, com as nossas preocupações, mas tem que estar ali na entrelinha a nossa confiança em Deus. Tem que estar também na nossa oração a nossa demonstração de que nós confiamos no Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, eu sinto isso, mas eu confio no Senhor. E Davi faz essa oração: eu confio no Senhor, eu confio, eu ouvi, você ouviu os meus votos, não ouviu, Senhor? Eu confio naquilo que você tem para fazer por mim, eu confio na tua palavra, eu confio na herança que você me deu, na promessa que você me fez, né? E por tantas vezes a gente tem a memória curta para algumas coisas. Eu já me peguei assim por tantas vezes, e por isso que a gente tem que escrever, tá? Se você um dia escutar algo do Senhor, tiver um sonho, algo que seja específico para você, tem um caderno de anotações. A gente encoraja muitas pessoas a fazerem isso na escola, né? A Iraci e a Lou, que fizeram, elas sabem. A gente encoraja as pessoas a escreverem as suas experiências com Deus. Por quê? Porque a nossa memória é fraca. E a gente esquece. Quando o dia mal chega, parece que vem um colapso na gente, um lapso de memória, e a gente esquece tudo que Deus falou. E aí essas recordações, essas anotações, nos fazem lembrar das promessas. A gente lê, a gente fala: é verdade, Deus me disse isso. Deus vai cumprir, porque está aqui uma promessa que ele fez para mim. E ele não é como um homem que mente, ele não é como um homem que se arrepende, ele se lembra das promessas. Então tenha algo, né, anotado, para que seja palpável, porque por mais que a gente lute para ser espiritual, por tantas vezes nós somos carnais e precisamos de coisas físicas ali para aparecer na nossa frente. Bom dia, Bruno, Deus abençoe você nas suas férias, acordando cedo, hein? Deus abençoe. Então, entenda o quanto a gente precisa reforçar a nossa memória, né? E lembrar quem nós temos crido. Lembrar o Deus das promessas, que é o nosso Senhor. Então, Davi se apega à herança, se apega às promessas que Deus fez para ele. E aí, no versículo 6, ele vai falar assim: prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Então, Davi está reinando naquele momento, e quem está reinando sempre tem a preocupação de como será o próximo reinado. Se aqui, por exemplo, uns presidentes, vou me reeleger, vou colocar alguém no poder no meu lugar. Antigamente, como eles era uma monarquia, eles tinham a preocupação de que o filho, a descendência iria continuar, né? Que a história seria dominada pelo nome daquela família. E Davi, ele tem essa preocupação e ele sabe que o único que é capaz de prolongar o reinado dele na terra é o Senhor. E ele clama ao Senhor. Ele não clama para as pessoas. Ele fala: eu sei que é você que pode prolongar os meus dias como rei nessa terra. E de fato, Deus prolonga os dias, né, da família de Davi, do reinado de Davi na terra. A gente vê que Jesus, ele é fruto, né? Ele vem da linhagem de Davi, e anos depois tá lá a linhagem
imagem de Davi reinando nessa terra. Ou seja, ele não confiava em alguma manipulação política, porque muitas foram as pessoas que tentaram se levantar contra Davi, contra o reinado dele. Ele não confiava em pessoas. Ele estava de fato confiando que Deus era o único responsável em prolongar os dias de reinado dele na terra. E isso me faz pensar que se a gente pegar a história de Davi e ver todo o contexto, a gente vai ver muitas conspirações ao redor dele. E ele poderia por muitos momentos ter motivos para duvidar e achar que ele não conseguiria deixar essa herança para a família dele. Muitas conspirações até internas, né? De filhos lutando contra o seu próprio reinado, de filhos tentando pegar o seu trono. E Deus já tinha levantado a Salomão, ou seja, era uma batalha até interna. Ainda assim, ainda diante desse contexto, Davi consegue olhar para essa crise e falar que eu sei que é o Senhor que pode prolongar os meus dias nessa terra. Isso só me faz pensar que quando a gente tem que ter essa capacidade, e é quase que uma inteligência emocional para dentro de alguma situação que é completamente diferente daquilo que eu imaginei, daquilo que eu acredito ser o melhor para mim, dentro de um turbilhão de emoções, olhar de fora e falar, não, eu sei, Deus pode fazer, eu tenho uma promessa. É difícil, né? É difícil fazer isso quando tudo não conspira a nosso favor. Mas o Senhor nos chama para ter esse olhar e é inteligência emocional. Existem pessoas que Deus abençoou com muita inteligência emocional para conseguir prever o futuro antes dele chegar. E essas pessoas, elas estão à frente do seu tempo. Eu aprendo muito com pessoas que são assim. O meu marido é uma pessoa que ele é dessa maneira. Ele consegue ver as coisas antes das coisas acontecerem. Só que eu, por tantas vezes, fico na situação. Eu falo, gente, mas o que está acontecendo agora não é nada disso. Como que a pessoa está vendo aquilo que vai acontecer ainda? Isso é fé. E eu sei que para muitos, né, Deus dá uma medida de fé muito grandiosa, que tem pessoas que têm o dom da fé, né? Tem pessoas que têm o dom da profecia, tem pessoas que têm dons específicos. Mas não se acomode e fale, eu não tenho esse dom. Não, porque nós podemos buscar a todos os dons. Nós podemos buscar ter todos os dons e tê-los com sabedoria, né? Busca para você aqueles que sejam os melhores dons. Então, se a sua fé é fraquinha, se você por qualquer coisa duvida, não acredita, peça ao Senhor uma medida de fé. Senhor, me dá essa fé, capaz de ter essa inteligência emocional e conseguir quase que prever o futuro, porque eu confio muito em Ti, né? Todo mundo fala que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas eu consigo estar além dos problemas. Essas pessoas, elas são consideradas como pessoas positivas demais, né? Ai, mas fulano é muito positivo. São pessoas que confiam muito em Deus e que o Senhor levante mais homens e mulheres positivos e que tenham essa fé, né, tão firme no Senhor, tão bem fundamentada no Senhor. Eu declaro que essa seja a nossa realidade, no nome de Jesus. E aí no versículo 7, ele vai falar assim, ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então Davi, ele promete, ele fala, ele confia no Senhor, né? Ele começa a primeira fase do capítulo clamando, depois ele mostra que ele confia no Senhor e no final ele finaliza da melhor maneira, como ele sempre finaliza, cantando, adorando ao Senhor diante das circunstâncias que nem sempre são circunstâncias que o favorecem, né? Então ele canta louvores ao Senhor. E é engraçado que algumas versões da Bíblia, nesse último versículo, vai falar assim, assim cantarei salmos ao seu nome, enquanto pago os meus votos dia em dia. Então ele fala que ele vai adorar ao Senhor na medida enquanto eu estou pagando os meus votos. Eu vou cumprir o que eu prometi. Às vezes a gente fala muito, né? Senhor, eu te dou meu coração, ele é todo seu. E é o primeiro problema que vem, que a gente já fala assim, mas como assim? Como a gente já questiona as alianças que nós firmamos com Deus, né? E Davi tá falando que enquanto ele louva, enquanto eu louvo, eu pago aquilo que eu cumpri. Eu pago aquilo que eu prometi. A gente promete muitas coisas nas nossas orações, né? A gente promete confiar, a gente promete entregar, a gente promete dar o nosso melhor, a gente promete ter o coração humilde, a gente promete tanta coisa. E a gente, às vezes, coloca pouca energia em cumprir tudo aquilo que a gente fala.
A gente percebe que para Deus a palavra é tão poderosa, Deus coloca tanto poder na palavra, e é com a palavra que ele cria, é com a palavra que ele faz. Então, aquilo que o Senhor fala, ele cumpre, e por muitas vezes a gente vê isso na Bíblia. Apesar disso, nós que somos filhos desse Pai que coloca tanto poder nas palavras e respeita tanto aquilo que ele fala, apesar disso, nós não fazemos o mesmo, né? Às vezes a gente fala muito, a gente fala demais e não estamos dispostos a cumprir aquilo que nós falamos, né? Mas a gente tem que ter em mente que se nós que somos filhos desse Deus que tem tanto respeito pelas palavras, nós também deveríamos ter respeito por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente promete, por aquilo que a gente acredita, né? E o Senhor espera isso de nós. E a gente aprende com Davi no finalzinho desse capítulo que nós devemos cumprir aquilo que a gente prometeu ao Senhor com alegria, porque às vezes a gente faz com tristeza, com pesar, com dor, mas se Davi conseguia cumprir todos os seus votos cantando, ele não estava se entristecendo, ele estava se alegrando, né? Eu já vi por tantas vezes pessoas, né, que às vezes vão fazer um jejum que é difícil, um jejum que é doloroso. Quem nunca caiu na tentação de reclamar? Eu queria tanto estar comendo essa coisa. Parece que a gente mais reclama, parece que mais é difícil do que é positivo. E a gente tem que aprender, como Davi, a adorar, a cantar, a ficar feliz enquanto a gente cumpre aquilo que a gente prometeu, com alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem que entender que o Senhor deseja que tudo que a gente for fazer para Ele, que seja com alegria e não com pesar, não com tristeza no nosso coração. Nós vamos orar agradecendo hoje pela vida do Zé, que saiu do hospital, graças a Deus, ele teve alta, já está em casa. Tivemos aí essa notícia, uma vitória. Vamos continuar orando para aquelas pessoas, né, que tem mesmo nos pedido oração, e vamos continuar confiando, porque temos vivido, né, dias difíceis, dias de más notícias, mas a palavra do Senhor, que não é repetitiva, apesar de parecer ser, ela sabe que a gente precisa dessa palavra hoje, que a gente precisa dessa dose de confiança hoje, porque os problemas eles vêm e vão, a nossa vida oscila o tempo todo, e para hoje a gente precisava aprender a confiar no Senhor, a se alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância, porque essa foi a palavra que o Senhor reservou para nós hoje, né? Então nós vamos clamar para que essa palavra fique firme e forte, né? Bem fundamentada no nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar na tua presença. Obrigada pela tua palavra que se renova, que fala conosco. Obrigada por sempre o Senhor ter uma medida exata para os seus filhos, uma medida exata para nós. Nós te agradecemos. Nós queremos aprender, como Davi, a clamar nos seus braços, a clamar nos seus ombros e não chorar nos ombros das pessoas erradas, não chorar nos ombros, Senhor, que não tem bons conselhos para dar. Nós sabemos e declaramos que a nossa confiança está firmada no Senhor. Nós confiamos no Senhor e não nos homens. Nós confiamos no teu poder, na força do teu braço e não na força do nosso próprio braço. Senhor, nós confiamos que o Senhor é aquele capaz de tomar a nossa descendência em tuas mãos e multiplicar o nosso reinado nessa terra. Por isso, no nome de Jesus, eu declaro que os filhos dos teus filhos, papai, pertencem ao Senhor, que a descendência dos teus filhos pertencem ao Senhor, que o inimigo não tem o poder de alcançar o lar dos teus filhos, que são lares blindados pelo teu Espírito, são lares blindados pela tua presença, que nenhum dardo inflamado do inimigo alcance a vida, Senhor, da geração que está por vir. Deus, nós consagramos, Senhor, nessa manhã, a geração que está por vir, a geração dos teus filhos, papai, que estão escutando essa oração nessa hora. A nossa geração pertence ao Senhor. Os teus propósitos e os teus planos para a vida deles prevalecerão, e de mais ninguém, papai. Deus, no nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas tuas promessas, papai. Coloque alegria nos nossos lábios, coloque alegria no nosso coração, nos ensine a cantar e te adorar à medida em que cumprimos os nossos votos, que nem sempre são tão fáceis assim. Nos ensine a cumprir aquilo que nós falamos, a cumprir aquilo que nós prometemos com alegria dentro de nós. Papai, nos leve para um lugar que seja acima das circunstâncias, que seja tão alto como o Monte Everest,
mas que seja nos conduzido onde o Senhor foi aquele capaz de nos transportar. Pai, nos leva, Senhor, para mais perto de Ti e nos dê durante esse dia momentos, Senhor, para refletir, momentos para sentir a Tua presença. Fale conosco, que o nosso dia não seja tão cheio, Papai, capaz de tirar experiências espirituais que podemos ter contigo. No nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor também pela vida do Zé. Obrigada por ter cuidado do Teu filho, obrigada por ter zelado pela vida dele. Nós continuamos clamando que o seu filho se recupere rapidamente, Papai. Nós clamamos para aqueles que estão enfermos, declaramos eles são curados, eles são sarados. Venha com a Tua potente e poderosa mão, Senhor. Estende a Tua mão sobre aqueles que estão acamados. No nome de Jesus, nós declaramos a cura. Nós nos firmamos na Tua palavra e declaramos eles são curados no nome de Jesus. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso rochedo e a nossa fortaleza. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus. Meu paciente recebeu um milagre. Vai sair hoje do hospital também. E a gente orou pelos dois. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Eu acho que eu esqueci o nome. Estava aqui anotado. Glória a Deus. O Senhor vem com a resposta no tempo que é dele. Não é o tempo que é nosso. A gente fala, Senhor, você está atrasando. Está demais. Olha só. O tempo é do Senhor. O tempo pertence a ele. Glória a Deus, amiga, por esse feedback. Fico muito feliz. De verdade. Deus é fiel. Ele é bom o tempo todo. Deus abençoe o dia de vocês. Muito bom, né? Aprender um pouquinho mais. Amanhã temos mais momentos com ele, mas que o dia de vocês seja cheio da presença dele, que o dia de vocês seja cheio de milagres, seja repleto de momentos para a gente colocar a palavra em prática, né? Para que ela saia dos livros e para que ela vire uma palavra viva dentro de nós, né? Então que você tenha hoje motivos para confiar no Senhor e ver as coisas além das circunstâncias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe meu dia também. Deus é top, Ele é top mesmo, Ele é maravilhoso, Ele cumpre as promessas, Ele cuida dos teus filhos. Glória a Deus. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã, um dia abençoado.